E hoje o bate-papo é super interessante. Falaremos sobre espectroscopia de tecido. Olha só, uma área bastante interessante em que a ciência das cartas. Mas mais do que isso, a trajetória de quem eu vou conversar é muito legal. O pesquisador Luiz, que eu posso chamar da Cruz Júnior, que tem aí, ó, Luiz Mar Barbosa da Cruz Júnior. É a pessoa a qual vai trocar uma ideia com a gente. Luiz, conta pra gente, você começou onde, qual é a sua trajetória científica, o que você vem fazendo dentro da ciência? Claro. Bem, eu sou natural do estado de Goiás, né? Nasci na cidade de Quirinópolis, Goiás. Eu fiz a minha graduação e licenciatura em Física pela Universidade Federal de Uberlândia, onde eu também obtive meu título de mestre, né, em Física pela própria universidade. E na sequência, eu vim para Ribeirão Preto fazer meu doutorado no programa de Física aplicada à Medicina e Biologia da USP de Ribeirão Preto. Atualmente, eu estou como pós-doc aqui do grupo de ótica, né? E eu trabalho com a caracterização ótica de tecido biológico e atualmente estou trabalhando principalmente na área de biometria, né? No caso da avaliação de como que alguns parâmetros ópticos podem afetar a análise da digital ou de algumas outras características biométricas e de reconhecimento. Olha só que interessante. A gente tem a ótica aplicada nessa área e de uma forma bastante diferente. Por quê? E bastante importante. Quando a gente procura entender melhor esses princípios, a gente pode criar novos parâmetros, como o pesquisador mesmo falou, né? Ou melhorar aquilo que já existe, ou até inovar em cima daquilo que já existe. Mas o Luiz sabe explicar melhor que eu isso tudo. Luiz, nesse momento aqui, o que a gente pode entender? De que forma a gente pode interagir com a luz, né? Se assim pudéssemos falar, né? E o que a luz significa nessa toda expressão, nesse todo trabalho que você está fazendo. No caso aqui, olha, vocês estão vendo que ele tem um equipamento óptico aqui, né? Lógico, ó, também assessorado, né? Pela informática, pela computação, e assim ele vai explicar para a gente onde é que começa tudo isso. Perfeito. Na verdade, eu acho que o ponto principal aqui é a gente compreender inicialmente o que temos de equipamento aqui. Eu trabalho atualmente com o OCT, né, que é um equipamento de tomografia de coerência óptica, que ele utiliza a interferometria, né, para gerar imagens em profundidade, que seria semelhante ao que a gente tem do ultrassom, né, só que com uma resolução micrométrica, ou seja, a gente consegue avaliar características em uma resolução extremamente alta de estruturas muito pequenas. Aqui no equipamento, a gente tem a minha digital aqui, que eu vou estar ajustando, e a gente consegue ver algumas características. Nesse momento ele está colocando a digital dele para leitura ótica. E ele está querendo entender essa característica na tela do computador. E a gente vai acompanhando todo esse momento e esse procedimento que ele faz para entender um pouquinho melhor. E depois ele explica o porquê disso tudo. Luiz, nesse momento então você fez a leitura, é isso mesmo? Isso, perfeito. Aqui eu tenho a minha digital, né? E eu obtive uma seção transversal da minha digital. Aqui o interessante é que a gente tem algumas características bem claras, né? Eu vou só ajustar aqui a escala, né, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui nós temos a ponta do meu dedo, né? Essa primeira camada mais brilhosa aqui é o nosso extrato córneo, né? E aí, logo na sequência, a gente tem a epiderme. E aqui a gente tem a junção da papilaridade, né? Que é esses cumes aqui, né? E aqui para baixo a gente tem a epiderme. E é uma coisa muito interessante porque essa técnica consegue distinguir diversas camadas da pele e ainda por cima ser capaz de fazer uma imagem topográfica, né? Quando utilizamos, por exemplo, uma imagem que eu fiz agora há pouco, né? Já com um pouquinho de processamento, né, para facilitar e melhorar a qualidade da imagem, a gente observa aqui também os dutos de suor que está presente no dedo, né? E essas características aqui é o que leva a gerar a digital, né? É uma característica muito interessante porque quando a gente envelhece,
parte dessa superfície que gera a digital, ela vem se perdendo, ela justamente por deixar a pele mais seca, ou então se não até mesmo por desgaste natural devido ao trabalho, né? E aí, com o tempo, aqui a gente tem uma segunda pessoa, né? Que ela já é um pouco mais velha, e a gente observa que não consegue, que esses padrões superficiais que geram as digitais, eles meio que somem nessa região que a gente está analisando. A imagem anterior, os padrões bem definidos, e a partir da idade, esses padrões vão diminuindo. E essa pessoa ainda relatou a dificuldade que ela teve de fazer o recadastramento biométrico no banco dela, porque não havia o reconhecimento adequado com os equipamentos atuais. Ela teve que fazer várias vezes até conseguir fazer o cadastro. E essa técnica, além de avaliar a superfície, ela também consegue avaliar em profundidade, que é interessante porque, apesar da digital superficial ela ser perdida com o tempo, internamente ela ainda é replicada, que é o que a gente observa nesses padrões logo aqui embaixo. Quando a gente pega uma pessoa mais jovem, né? A gente observa bem, a gente tem uma elevação aqui, a gente tem a mesma elevação logo aqui embaixo, e ela vai se replicando. Então é uma forma de você ainda manter uma avaliação, uma aquisição da biometria da pessoa, só que agora avaliando um segundo parâmetro, né? E também essa técnica ela é capaz de fazer a aquisição em profundidade, em um volume, né? Que daí nesse caso a gente consegue avaliar como que é a digital da pessoa. Eu vou só fazer um ajuste de contraste. Aqui tem ainda as linhas que formam a digital, né? Perfeitamente. Mas ainda avaliando em profundidade. Olha só aqui, ó. A formação dos dutos de suor. A segunda camada aqui que eu tinha comentado da junção da papilaridade, que forma a digital interna. Então, a proposta do trabalho que eu estou desenvolvendo atualmente é verificar o quanto essa técnica consegue contribuir para avaliar, fazer acesso à biometria da pessoa, mas não somente para um grupo único, mas avaliar em função da idade, para diversos grupos amostrais, desde pessoas jovens a pessoas bem mais velhas, e também ver em função do trabalho da pessoa, caso ela faça algum trabalho mais manual ou algo que envolva muito o uso de químicos na mão, né? Que às vezes pode perder digital superficial, mas o quanto que ainda essa técnica consegue reverter e ainda ter acesso a essa informação. Mas também características únicas, que pode ser relacionada a gênero, etnia e qual outra informação que poderia ser relevante não só para a parte biométrica, mas também para algumas aplicações na área de saúde. Por exemplo, é conhecido que a oximetria ela tem algumas limitações em um grupo. E a gente conhecendo como é a característica biológica única da pessoa através dessa técnica, não somente para a parte da digital, mas também para a parte superficial, a gente pode tentar contribuir e mitigar esse tipo de viés ou limitação das técnicas atuais. Imaginem só, não só a impressão digital que muitas vezes a gente coloca no banco, né, para acessar a nossa conta ou qualquer coisa assim, mas tem que ter uma maior segurança. E quando a ciência vem trabalhando esses conceitos, ela não dá no mínimo uma solução para algo que com o tempo, com o envelhecimento, pode estar se perdendo. E assim a gente soluciona os problemas da sociedade. Consequentemente, acho que a leitura ótica e o leitor ótico vai pegar a camada do nosso dedo inferior e superior, vai ficar mais claro isso? Exato. A ideia é a gente avaliar até onde a técnica que temos aqui consegue avaliar, até qual a profundidade, qual a resolução, e também testar os limites que os equipamentos atuais convencionais que estão sendo aplicados no mercado não conseguem atuar, mas que com essa técnica a gente consegue ter essa informação extra. Agora, ciência, tecnologia e inovação feito aqui no CEPOF USP, dentro dos laboratórios, acaba trazendo soluções para a sociedade. Como que você acredita? A ciência é um caminho seguro para a sociedade? De que forma ela pode contribuir para o desenvolvimento humano? Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, muito interessante também, porque a nossa proposta aqui é justamente desenvolver técnicas seguras e que
consiga trazer uma melhor qualidade de vida para toda a população. A gente trata, a gente avalia, a gente vê tudo que a gente consegue pegar de informação extra para tentar aprimorar as técnicas que a gente já tem, que já é convencional, que já está aplicado no SUS, em hospitais e tudo mais, e também melhorar as limitações que a gente tem atual também dessas técnicas, como o trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado, que é justamente compreender como que a tonalidade da pele pode influenciar negativamente no uso de tratamentos baseados em luz. Por exemplo, alguns procedimentos laser, né, não é indicado para pessoa de pele negra, justamente porque tem a absorção da melanina, que pode aumentar a temperatura e até gerar queimaduras locais. Então a gente propõe justamente o quê? Métodos seguros, ou então, se não, encontrar qual que é o limite de uso seguro de cada tipo de tratamento, de aplicação para esses pacientes. Imaginem só, a ciência trabalhando segurança, a ciência trabalhando soluções, a ciência trabalhando inovação. Tudo isso, quando o Luiz coloca à disposição da gente, para o entendimento da gente, a gente começa a entender que linhas de pesquisas dessa natureza e as quais ele desenvolve são importantíssimas para a sociedade. Agora, eu faço faço a seguinte pergunta através da seguinte palavra: inovação é algo importante para uma sociedade em desenvolvimento? Com certeza. A inovação é justamente o que transforma o que a gente tem aqui em algo produtivo e algo sustentável. Então, propomos métodos que sejam adequados para a população, que tenha a inclusão geral de toda a comunidade, e a gente quer melhorar a realidade do Brasil. Então, justamente o que a gente faz aqui é uma ciência de ponta, que não perde nada para qualquer outro país, e o que a gente sempre tenta voltar é os nossos resultados para a nossa comunidade local, para o nosso país. E é pensando assim, como um pesquisador com toda essa dinâmica, com toda essa vontade e motivação de ajudar a sociedade, desenvolver um país, de ajudar a humanidade, é que nós aplaudimos de pé, que é dizendo assim, ciência, tecnologia e inovação faz parte do nosso cotidiano, mas principalmente do bem-estar, da nossa vida, do desenvolvimento da humanidade. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa. Até lá!